Vamos aproveitar para colocar mais uma pessoa nessa nossa conversa. Está com a gente aqui o Bruno Capozzi, que é jornalista, trabalhou com a gente aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, inclusive, e hoje está em Dubai, vivendo por aí nos Emirados Árabes, né, Bruno? Tudo bem? Bom dia. Muito bom dia a todos, muito bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. É isso mesmo, eu moro em Dubai há um ano, né? Como o Zaidan lembrou, a gente já tinha passado por uma tensão aqui no ano passado, né? Envolvendo Irã e Israel, e agora uma escalada, pelo menos nesse ano, né, que eu estou aqui em Dubai, sem precedentes, né? E aí a gente agora pode conversar um pouco mais para trazer mais informações e também esse relato, né, do que a gente vivenciou aqui no Oriente Médio nas últimas horas. E é isso que eu quero mesmo, porque quem está nos acompanhando na nossa live aqui em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, tá vendo que o Bruno está na varanda de um apartamento, prédios enormes, né, como é comum aí em Dubai, ao seu fundo. Mas eu tô vendo que tem uma avenida aí atrás de você, o trânsito está fluindo. Aparentemente uma vida normal, pelo menos nessa região onde você está, ou normal dentro de um tipo de tensão que já é habitual para essa região, né, Bruno? Exato, então, vamos, digamos, começar do começo, né, até para todo mundo entender e também trazer um contexto, né. Emirados Árabes Unidos, a gente está 7 horas à frente do Brasil, né, então agora aqui são 3h57 da tarde. E aí, então, a gente acordou aqui e no meio da manhã já tínhamos a notícia, né, madrugada no Brasil, manhã aqui nos Emirados Árabes Unidos, de que os Estados Unidos tinham começado essa ofensiva contra o Irã. E aí, evidentemente, criou-se, né, mais uma tensão aqui no Oriente Médio, mas os Emirados Árabes Unidos sempre são vistos como uma espécie de bolha aqui, porque a guerra de fato não é nada interessante. Então, os Emirados Árabes Unidos costumam, dentro do Oriente Médio, ser tratados como uma bolha mesmo. Vida normal aqui, mesmo quando tem mais tensão do Irã, Israel, naquela escalada, né, de setembro do ano passado, o que aconteceu foi o aumento do espaço aéreo por algumas horas, depois a situação se resolveu rapidamente, mas agora, né, a gente tem uma escalada de tensão um pouco maior, porque naquela ocasião, né, uma base aérea dos Estados Unidos no Catar foi bombardeada, mas agora também tivemos bombardeio em base aérea de Abu Dhabi. Então, a gente, até respondendo a sua primeira pergunta, né, assim, a vida aqui continua, digamos, normal, apesar dessa tensão. Então, se você quiser pedir alguma coisa no aplicativo, por exemplo, os serviços estão funcionando, a avenida aqui tem movimento, tem gente circulando na rua, tem carro, então a rotina não foi muito impactada para além da tensão em si, né. Aí agora o relato pessoal, a gente estava acompanhando, evidentemente, né, a situação, essa escalada de tensão, mas tocando a nossa vida, né? Aqui estava em casa e o meu bairro, ele fica mais ou menos uns 120 quilômetros de Abu Dhabi, os bairros de Dubai até mais próximos de Abu Dhabi. E então dá 1 hora e pouquinho, né, de carro, para ter uma noção melhor. E a gente ouviu aqui de casa o estrondo do míssil de Abu Dhabi, né, sendo interceptado. E foi aí que a gente, enfim, pensou, bom, agora algo aconteceu. E aí, minutos depois, as agências de notícia, a agência de notícia do governo, inclusive, começaram a noticiar, né, que realmente houve esse lançamento, né, de míssil aqui contra os Emirados Árabes Unidos, e essas primeiras informações de que os mísseis foram interceptados. E a gente aqui faz parte, né, de vários grupos de brasileiros, então o pessoal começou a trocar informação, começou a trocar foto, vídeo, muitos relatos dos brasileiros, né, falando aqui, gente, acabou de passar míssil pela minha janela, acabei de ver um míssil aqui passando em cima do meu quintal. Então, uma escalada de tensão nesse ano que eu estou aqui, né, sem precedentes, o espaço aéreo continua fechado, e eu vou passar aqui informações importantes, até de orientações, né, porque quando esse tipo de coisa acontece, a gente fica muito ligado nisso, né, notícia, evidentemente, mas também o governo, né, dos Emirados Árabes Unidos e a embaixada brasileira, né, a embaixada brasileira em Abu Dhabi fez um comunicado à comunidade brasileira aqui do país, dizendo, né, devido à escalada de tensões na região, recomenda-se aos brasileiros que permaneçam em casa ou em locais seguros e evitem deslocamentos desnecessários. Informações oficiais divulgadas pelo governo dos Emirados Árabes Unidos. O governo dos Emirados Árabes Unidos vem reforçando, né, assim, para todo mundo, né, tomar cuidado, tomar algumas medidas de segurança, né, evitar deslocamentos necessários, evitar ficar perto
né, de janelas também, objetos na rua, não ficar perto, tem, assim, muito superficiais, assim, essas ações. Mas, por enquanto, o governo garante que a situação está estável, com motivo para pânico, para sempre se informar pelos oficiais dos Estados Unidos. E por mais que os mísseis, né, o governo fala, né, que a maioria dos mísseis foi interceptada, mas não diz exatamente se algum míssil atingiu algum alvo, mas o que tem de informação até agora é, depois que um míssil foi interceptado, por estrondo, né, por causa da força da explosão, em Abu Dhabi, uma pessoa morreu com os destroços, né, dessa explosão. Então, tem uma morte confirmada em Abu Dhabi depois que esses mísseis foram interceptados. Capozzi, boa tarde para você. Nós sabemos, sejamos realistas, né? Sabemos que os países árabes não irão se mobilizar em defesa do Irã, até porque há um histórico de relações tensas, às vezes até de rompimento de relações entre os países árabes e o Irã. E, de qualquer maneira, nós tivemos iniciativa, aquela reunião entre diplomatas iranianos e da Arábia Saudita, né? Aquilo era inimaginável, e de repente falaram até em abertura de embaixadas, né? Em Riad e em Teherã. Olhando pela observação que você faz, conhecendo a região, e também o Catar tem a principal base dos Estados Unidos na região, você acredita que a atitude dos governantes e até da população dos países árabes será de silêncio, de observação, sem qualquer tipo de envolvimento? Olha, os Emirados Árabes Unidos, que a gente até sempre fala por aqui, né, parece que a gente está numa bolha, né, dentro dos... De fato, é um país, né, que tem muito estrangeiro. Para você ter uma noção, em Dubai, 80% da população é estrangeira. É um país muito, muito rico, né? Abu Dhabi tem muitos negócios no petróleo, né? Dubai, especificamente, nem tem tanto petróleo assim, né? Principalmente aqui a renda é muito ligada ao turismo, até mesmo a aviação, né? A Emirates, que compõe uma parte considerável aí até do PIB de Dubai. Então, tem uma fonte não só ligada ao petróleo, mas a vida aqui depende dos estrangeiros, né? Depende de uma estabilidade. Então, não é nada interessante para os Emirados Árabes Unidos se envolverem numa guerra. Mas, dessa vez, ao contrário, né, daquela escalada de tensão anterior, que durou algumas horas, né, ali entre Israel e Irã, dessa vez, com o envolvimento dos Estados Unidos e também com a morte, né, de um civil, eu vou até ler exatamente aqui o que o governo dos Emirados Árabes Unidos publicou. Primeiro, eles condenaram esses ataques a mísseis, também disseram que se solidarizam, né, com quem foi atingido por esses ataques, reafirmaram a rejeição categórica ao uso dos territórios, né, para essa resolução de conflitos militares, pediram moderação, reiteraram seu apelo à moderação e soluções diplomáticas, então também já falando, né, em diplomacia para resolver essa situação. Mas algo que chama atenção no comunicado agora é que os Emirados Árabes Unidos disseram o seguinte, abre aspas, os Emirados Árabes Unidos ressaltaram que mantém seu direito pleno e legítimo de responder a esses ataques de maneira a salvar e integridade territorial e garantir a segurança de seus cidadãos e residentes. Então, pelo comunicado dos Emirados Árabes Unidos, a gente pode perceber, né, existe um pedido de diplomacia, mas ao mesmo tempo o país, uma vez que foi, né, diretamente atacado, né, na base militar de Abu Dhabi, né, dos Estados Unidos, mas em Abu Dhabi, se coloca também, já se põe, né, dizendo que pode e que vai, né, exercer aí, pode exercer um direito de... Então a gente tem essa escalada de tensão, mas não acredito honestamente, né, que os Emirados Árabes Unidos trabalhem para essa tensão, muito pelo contrário, porque é muito pouco interessante para o país que a região tenha toda essa tensão, visto quais são os modelos de negócio e também a dependência, né, que os Emirados Árabes Unidos têm de uma estabilidade aqui da região, e o governo, por enquanto, também vem tratando a situação como, tomem cuidado, né, mas não há motivo para pânico, para alerta, todas as instituições e todos os serviços
prioritários estão funcionando normalmente e estão preparados para seguir operando normalmente. E tomara que continue dessa maneira. Deixa eu agradecer a você, Bruno Capozzi, jornalista brasileiro que vive hoje em Dubai, nos Emirados Árabes. Obrigada, viu? Boa sorte para você por aí. Muito obrigado a todos, bom dia, sigo à disposição. Um abraço.